Prezados irmãos e irmãs, participante do culto online na igreja virtual, a paz seja com todos. Quero agradecer ao evangelista Jeremias e à sua esposa Jocely, coordenadores deste culto, por mais esta oportunidade. Quero ler hoje o texto bíblico registrado na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 4, na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que diz: Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da própria família. Assim pagarão o que receberam de seus pais e avós, pois Deus gosta disso. O sábio apóstolo Paulo está dizendo que, assim como os filhos e netos receberam o carinho, o amor, a segurança, roupas, calçados e alimento, assim devem agora retribuir tudo isso aos pais e avós velhinhos, pois isto é agradável diante de Deus. É bom lembrar que, para compreender o ensino contido no Novo Testamento sobre a família cristã e as responsabilidades de seus membros, pai, mãe e filhos, é importante conhecer como viviam as famílias judaicas no Antigo Testamento, pois a vida familiar cristã vivida hoje tem suas raízes culturais no judaísmo. Naquele tempo, os filhos, que muitas vezes eram numerosos, casavam-se e viviam todos ao derredor dos pais, com suas tendas espalhadas como em um acampamento. Como exemplo, temos a família do patriarca Jó. Quando peregrinou em direção ao Egito para encontrar-se com seu filho José, tinha consigo 70 membros da sua família. Jacó era o chefe do clã, por isso todos, filhos, filhas, netos e bisnetos, eram considerados seus filhos, pois ele era o tronco central da família. Este registro você vai encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 46 e no versículo 27. Hoje, as famílias, tanto judaicas como cristãs, vivem em casas ou em apartamentos, mas é comum o filho ou a filha deixar pai e mãe e sair para constituir um novo lar. O quinto mandamento do Decálogo diz para os filhos o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem seus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A princípio, estas bênçãos eram somente para o povo de Israel que herdaria a terra prometida de Canaã. Nos seus dias, o apóstolo Paulo tornou universal este mandamento, estendendo-o a todos os filhos que obedeçam aos seus pais no Senhor, conforme declaração deste mesmo apóstolo aos Efésios, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 3, onde o texto diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Embora seja comum o filho deixar a casa do pai para, junto com sua esposa, constituir seu próprio lar, contudo, isto não exime o filho da responsabilidade e do cuidado com os pais, especialmente na velhice. O evangelista Mateus, no capítulo 8 e no versículo 21, registrou um episódio interessante. Jesus olhou para um judeu e lhe fez a seguinte proposta: Vem e segue-me. Ao que o homem respondeu: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois te seguirei.
Ao ler o versículo 22, que é o seguinte, vemos como Jesus foi duro na resposta dada àquele homem. Acontece que o pedido daquele homem tinha sentido, pois a maioria dos intérpretes conclui que aquele homem era o último filho da casa e tinha, portanto, a responsabilidade de sepultar o seu pai quando este viesse a falecer. Então, estaria livre para seguir o mestre. Outro fato importante a ser considerado é que não há nenhuma recomendação bíblica que obrigue os filhos a casarem. Pelo contrário, o apóstolo São Paulo nos dá importantes ensinamentos sobre casar ou permanecer solteiro. E isto nós lemos em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Pesquisas recentes informam que, de cada 4 jovens entre 22 e 28 anos, um prefere permanecer com os pais. Não quer deixar o ninho, por algumas razões. Vamos lá. Opção pelo solteirismo, segurança, continuar os estudos, não se responsabilizar por aluguel, água e luz, cama, comida e roupa lavada e passada, pois na casa dos pais tudo isto é de graça. Por outro lado, não é recomendável que os pais venham a tolher o filho ou a filha do sonho do casamento com a pessoa que amam, por razões egoístas, tais como nosso filho ou nossa filha é quem ajuda a manter o lar e por isso não podemos abrir mão deles. Tais procedimentos por parte dos pais conduzem seus filhos à desilusão, com graves transtornos psicológicos, físicos e espirituais. Amados e queridos irmãos, que o eterno Deus nos ajude nestes momentos difíceis por qual estamos passando. Que os pais possam conduzir seus filhos no caminho e temor do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém e amém.